Muitos são chamados e poucos os escolhidos. O que será que o Cristo Jesus queria nos fazer compreender quando trouxe essa palavra, finalizando a parábola do banquete? Qual seria o banquete que foi posto? Quem são aqueles que ouvem o chamado? Quem são aqueles que desconsideram o chamado? Se pudermos pensar sobre essa parábola, compreendendo que ela é uma parábola para o nosso íntimo, para que possamos encontrar direções para as nossas escolhas no dia a dia da nossa vida, poderíamos ampliar um pouco a noção do banquete para começar. Qual é o banquete que toda alma que encarna nesse planeta recebe? Para começar, o grande planeta é a beleza desse planeta, o grande banquete. Aqui começa com essa exuberância da natureza nesse cantinho da Via Láctea. Se olharmos outros planetas no sistema solar, há um contraste tão profundo da beleza com que esse planeta foi ornado. A impressão que dá é que cada cantinho dele foi cuidado com tanto amor e tanta dedicação, como se fosse o amor e a dedicação de uma mãe e um pai amoroso que prepara um ninho para seu filho e procura então as cores mais belas, a composição mais harmoniosa. E cada alma que chega aqui nesse planeta azul encontra algo tão especial, tão espetacular, na forma como os reinos foram interconectados e distribuídos. E eu peço que cada um que venha ouvir essa reflexão me acompanhe imaginativamente nesse passeio que vamos fazer nesse planeta, nesse banquete posto para todos nós. A beleza dos mares, que coisa linda que é contemplar os mares turquesas, azuis, o movimento das ondas, o barulho que elas fazem, aquele suave som que promove um relaxamento tão profundo, a vegetação com suas variadas e exuberantes diferenças, desde a exuberância de uma floresta tropical até as pequenas flores do campo, com sua beleza singela e delicada. Que variedade, que profundidade, que profusão de formas, tons, cores. Os animais com toda a sua pelagem, plumas, movimentos graciosos, formas. Que coisa maravilhosa poder ver os animais livres correndo na paisagem, com seus sons particulares, suas formas próprias de viver. Os minerais, a exuberância das gemas preciosas, as águas que correm, seja nos lençóis subterrâneos, ou seja, formando os rios e cachoeiras, as águas doces. O céu estrelado, que coisa maravilhosa que é contemplar um céu estrelado. A brisa, a chuva, que banquete.
exuberante, recebemos todos que chegamos aqui. E claro que essa beleza não é por acaso, essa harmonia não é por acaso. Ela é nos dada para podermos olhar para qualquer lado e sermos chamados para ser tocados pela harmonia, pela beleza, pela presença de Deus na natureza. Peço que cada um tenta lembrar o lugar da natureza que mais te tocou e se lembrar dos sentimentos que acordaram naquela hora. Isso é a presença de Deus conversando conosco, da forma mais doce, mais bela, silenciosa e profunda. O nascer do sol, o pôr do sol, o céu estrelado, a lua cheia. É tão infindável esse banquete. Esse é o chamado. Foi esse o banquete que o rei, pensando aqui no Criador, preparou para nós. Exatamente foi assim, porque aqueles que aqui encarnam trazem todos nós olhos turvos, sentimentos equivocados, crenças limitantes. Então precisamos ser cercados de beleza e harmonia para termos a chance de sair dos nossos turvamentos. E vale ressaltar que foram os nossos turvamentos que fizeram uma destruição tão vasta da natureza e uma construção tão complexa de centros urbanos gigantescos, onde a natureza desapareceu e se acumulou o concreto, o lixo, a violência, a ausência da harmonia, da presença de Deus. Esse é o banquete para que somos convidados a restaurar em nós a presença de Deus, porque nós somos também natureza. O nosso corpo é pura natureza. Cuidar dele como um templo, para que ele possa nos ensinar os caminhos que nos levam à paz. É como se recebêssemos um planetinha para habitar e cuidar dele. E aprender com os nossos equívocos, como aprendemos com os equívocos que geramos na natureza. É impossível devastar a natureza e não sofrer as consequências que se advêm daí. É a lei. Tudo aquilo que semeamos, colhemos, e essa lei existe porque ela é pedagógica, porque ela nos permite rever, avaliar, pensar de novo, escolher novas direções. Então, bendita a lei que nos acorda, que nos faz sair da ilusão, do equívoco. Se não olhamos uma pequena natureza, um vasinho de planta que temos, ele secará. Isso é a lei. E o contrário acontece quando cuidamos daquela pequenina planta. Ela cresce, traz para a nossa casa flores, perfume. E assim é. A natureza se manifesta através de leis. E quando violamos as leis da natureza, há uma consequência natural. Do mesmo jeito que se pararmos de nos alimentar ou de beber água por um longo tempo, a natureza em nós morrerá. E teremos consequências por isso. Então, se formos ao banquete destruindo todas as iguarias postas na mesa,
colocadas ali para o nosso deleite, estaremos contrários ao banquete. Não é o nosso lugar, o lugar do banquete, porque não fomos para lá com a disposição de saboreá-lo, de agradecer pelo convívio, agradecer pelas iguarias. Então, é natural que, se as pessoas que estão apreciando o banquete encontram alguém que entra ali destruindo tudo, é natural, até para o benefício daquela pessoa, que ela seja retirada de lá, para ela não destruir tudo, para não recair sobre ela o retorno da destruição total. Seja do banquete, aí todos ficarão sem ter o que comer, ou seja, daqueles que participavam do banquete. Então, quem escolhe? Quem é o escolhido? O banquete é nos dado para que a nossa centelha divina saboreie. É a nossa centelha divina desenvolvida, ouvida, acolhida, tomada como referência para a nossa vida, que escolhe participar do banquete e ao mesmo tempo é escolhido, porque o ato de escolher participar torna alguém escolhido, não é uma coisa separada da outra. Quando eu escolho cuidar de um jardim, ele me presenteia com flores. Então, eu escolho cuidar e sou escolhido para receber o perfume das flores, a beleza delas, é ao mesmo tempo. E a mesma coisa acontece com quem não escolhe saborear o banquete, mas destruí-lo. Eu perco as flores. E se forem frutos, perco os frutos, fico sem alimento. Então, quando eu escolho não escolher o banquete, eu estou escolhendo não participar dele também ao mesmo tempo. Não tem alguém dizendo, é figurativo, você está fora. São as nossas escolhas que determinam se estaremos fora ou dentro. É aquilo que fazemos com o nosso livre-arbítrio que determina se receberemos as benesses do banquete ou se ficaremos sem um banquete para participar. Temos o livre-arbítrio e temos a possibilidade de usá-lo a partir da nossa centelha divina e, portanto, além de escolhermos o banquete, participarmos dentro do banquete com alegria, com sentimento de pertencimento. Além disso, estaremos co-criando o banquete com as nossas escolhas. Cuidaremos para que aquilo que não foi comido seja colocado em um lugar que seja mantido, possa ser partilhado com outros. Estamos co-criando o banquete. Participaremos da construção de novos banquetes para aqueles que não chegaram. Então, quem é que decide se participaremos ou não do banquete? É a escolha que fazemos do que fazer com a nossa liberdade. Se a nossa liberdade, a possibilidade de termos o livre-arbítrio ao nosso dispor, for usada pela nossa centelha divina, seremos aquele que participará, usufruirá e replicará o banquete na terra. Pelo contrário, se a nossa liberdade estiver nas mãos das partes enóis que destrói o banquete, nem participaremos dele, porque o teremos destruído. Imagine se os nossos gestos destroem a natureza, sujam os rios, matam as árvores, ficaremos sem árvores, ficaremos sem água limpa. Perderemos o banquete e criaremos situações difíceis para aqueles que chegam
disponíveis para participar do banquete. Então precisamos ser interditados. É caridade, é amor quando alguém vê alguém prestes a destruir algo de maravilhoso e tem a coragem de segurar a mão daquela pessoa, que na hora vai responder com ira, com distratos, mas quando passar aquele estado de turvamento, certamente sentirá que bom que uma mão me impediu de ser destruidor. Que bom que alguém teve a coragem de me dizer não, aqui não. Não te deixarei entrar. Você não está com a veste nupcial, que seria paz, harmonia, bem-aventurança, alegria. Você está tomado de ira, de raiva, de mágoa. Se você entrar no banquete, você nem se sentirá participante. A sua ira destruirá tudo. Deixe eu te deixar fora, para que você sinta saudade do banquete e aí possa escolher dominar a sua ira, encontrar de novo a sua mansidão e voltar com a veste nupcial e usufruir da harmonia do banquete. Peço a todos que venham ouvir essa reflexão, que aprofundem esse olhar onde estão as partes em mim que estão pacificadas, esclarecidas, que ampliaram a compreensão da vida com um pensar cósmico. E como eu estou nutrindo elas, qual é o banquete que eu ofereço para nutri-las? Estou sendo fiel a essas partes? Muitas trouxe já desenvolvidas de outras vidas, outras partes dessas desenvolvi aqui. Eu tenho cultivado essas partes, dado a elas o alimento necessário para que elas possam continuar se desenvolvendo e produzindo banquetes para outros? E as minhas partes que destroem o banquete porque estão tomadas de sentimentos que são desarmônicos, violentos, julgadores, agressivos? O que eu tenho feito para cuidar delas, para curá-las, para que elas não destruam nem o banquete que eu sou, porque eu sou natureza criada por Deus, nem o banquete oferecido por Deus a todos que habitam neste planeta, que seria a natureza. É da nossa responsabilidade, de cada um de nós. Como podemos cuidar de uma planta, aguá-la, nutri-la, cuidar da nossa parte, que já porta essa veste nupcial, para que ela se mantenha íntegra, se desenvolva, porque só com ela podemos cuidar das nossas partes, que ainda não conseguiram se pacificar e construir a veste nupcial.